Sabia que há diferentes tipos de planos poupança-reforma? Sabia que há diferentes tipos de comissionamento? No mais recente episódio do podcast Money Bar, explico-lhe quais as comissões que deve ter atenção quando falamos de PPRs. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go! The dollar is our god. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde, pois eu hoje vou falar-vos de um tema sobre o qual tenho recebido muitas perguntas, tem havido muitas dúvidas e que também me remete aqui para algumas práticas que tenho visto acontecer e que, como dizer, não são as mais desejosas, mas já lá iremos. Para já responder a outra questão. A outra questão que me tem enviado muito, que nos tem enviado muito para o MoneyLab, que é, qual é a questão? Quando é que abrem as novas inscrições para o curso do Zero à Liberdade Financeira 2.0? Pois é, meus amigos, contamos ter novidades muito em breve e para receberem toda a informação sobre o curso mais completo de finanças pessoais que vão encontrar, basta irem aqui à descrição deste podcast, clicarem no link para a lista de espera e inscreverem-se. Para quem não sabe do que é que eu estou a falar, não sei como é que não sabe, mas para quem não sabe do que é que eu estou a falar, é só o curso de finanças pessoais mais completo que já transformou a vida de centenas de pessoas e que pode transformar a sua também. E é muito mais do que uma formação, é um verdadeiro transformador de vidas que capacita as pessoas a elevarem as suas finanças pessoais para todo um novo patamar, para começarem a aprender a assumir as rédeas da sua vida financeira e começarem a investir. E esta nova versão está simplesmente incrível. E eu sei que acham que eu estou a dizer isto porque sou suspeita, mas a verdade é que os nossos alunos comprovam isso mesmo. Aliás, eu tenho vindo a partilhar nas minhas redes sociais e só posso dizer-vos que eu nem sequer partilho nem metade dos feedbacks e transformações que nos chegam. Porque de facto alguns são tão pessoais e tão tocantes que ficam comigo. E só por causa disto, um grande beijinho para os alunos que ainda por cima estão agora numa fase de verdadeiro acelerómetro. Agora é sempre a subir. Por isso, quem quiser mudar a sua vida financeira, fique atento e inscreva-se na lista de espera que muito em breve haverá novidades sobre o curso do Zero à Liberdade Financeira 2.0. Encontram o link na descrição deste episódio. Pois bem, vamos então falar de planos poupança-reforma e mais concretamente de comissões. Sim, este é um episódio dedicado a comissões porque é uma componente extremamente importante e porque eu tenho recebido tantas questões sobre comissões e a comissão A e a comissão B, mas como é que é, mas inclui, não inclui, às tantas eu percebi que havia tanta confusão sobre isto que achei melhor explicar aqui no podcast. Começar por explicar então, quando falamos de planos de poupança-reforma, nós estamos a falar de um produto, num instrumento financeiro que, embora tenha reforma no nome, não é única e exclusivamente com o objetivo de poupar para a reforma, é mais utilizado com essa finalidade, mas estamos a falar de um produto de poupança para o longo prazo. E essencialmente existem dois grandes grupos de PPRs. Existem mais, e eu até já dediquei aqui um episódio a explicar todos os tipos de PPRs que existem, mas vamos centrar nos dois principais. E as duas grandes categorias de planos de poupança-reforma são os fundos de PPR e os seguros de PPR. E estes PPRs, estas formas de PPRs têm características diferentes. Só para dar aqui um exemplo, e eu já vou explicar aqui as grandes diferenças, mas quando falamos sobre os seguros de PPR, os seguros de capitalização PPR da maioria garante capital e tem também um rendimento mínimo. Quando falamos de fundos de investimento já não tem capital garantido, uma parte investe em ações, umas têm maior percentagem em ações, outras menores, mas a verdade é que quando nós vamos perceber onde é que os portugueses colocam o seu dinheiro quando investem em planos de poupança-reforma, a grande maioria, a esmagadora maioria, ainda coloca em
seguros de PPR. Portanto, a esmagadora maioria ainda coloca em seguros de PPR. Quando olhamos para os PPRs, dizer que há para todos os perfis, desde perfis mais conservadores, moderados, agressivos, mas de grosso modo existem então estas duas grandes categorias. E se nós tivéssemos que explicar assim as diferenças entre seguros e os fundos de PPRs, começando então pelo risco, não é? Pela garantia de capital. Então, a maioria dos seguros de PPR, a grande maioria, a esmagadora maioria, tem capital garantido. No caso dos fundos de PPRs, não tem capital garantido. No caso dos seguros de PPR, quando falamos de rendimento garantido, portanto nós sabermos à partida qual é que é o rendimento que temos, ou pelo menos uma parte, há PPRs, os seguros de PPRs, tem seguros de PPRs que têm capital garantido, embora haja exceções, a grande maioria oferece capital, não é capital, é rendimento, assim que é rendimento garantido. Nos fundos de PPR não há rendimento garantido. E muita atenção. Portanto, quando nós temos um fundo de PPR a falar de percentagens de rentabilidade, não podem garantir que vão ter essa rentabilidade. Pode haver expectativa, não pode haver garantia desse rendimento. Os seguros, sim. Os fundos, não. Quando nós vamos olhar aqui para a divulgação do rendimento, ou normalmente da rentabilidade, nos seguros de PPR o mais frequente é ser anual, a rentabilidade ser divulgada anualmente. No caso dos fundos de PPR, a cotação costuma ser diária. Quando nós falamos aqui do retorno da rentabilidade também, do potencial, por norma, os seguros de PPR tendem a acompanhar um bocadinho o que está a acontecer em termos de taxa de juros, portanto, o potencial de retorno esperado é mais baixo, enquanto que o potencial, esta palavra é importante, potencial de rentabilidade esperado nos fundos PPR tende a ser mais elevado, depende sempre da percentagem de ações da carteira, sempre aqui olhando para um horizonte temporal de longo prazo. Quando nós vamos avaliar aqui a informação, onde é que nós podemos encontrar a informação? Normalmente nos seguros de PPR as condições pré-contratuais vêm descritas numa apólice, porque estamos a falar de um seguro. Nos fundos de PPR há o prospecto, há as informações fundamentais aos investidores, a IFI, e nós encontramos aí toda a informação. E é fundamental que leiam o que vem nestes prospectos. Quando falamos de entidade supervisora, no caso dos seguros de PPR e dos fundos PPR, as entidades supervisoras são diferentes. E este também é um ponto importante, porque embora tudo seja PPR, as entidades que são responsáveis pela supervisão são diferentes. No caso dos seguros de PPR, é a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. No caso dos fundos de PPR, é a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Depois, quando nós vamos olhar para as comissões, e já vou detalhar, mas para a forma como é aplicada a comissão, nomeadamente a comissão de gestão, a prática, digamos, no mercado dos seguros de PPRs é não deduzir ao rendimento, ao retorno, portanto, muita atenção a isto, porque muitas vezes a rentabilidade e os rendimentos e os retornos, é tudo nomenclatura para a mesma coisa, nos seguros de PPR apresentados não estão a descontar o comissionamento e a comissão de gestão. No caso dos fundos de PPR, o rendimento depois é apresentado ao cliente já é líquido, ou seja, quando é colocado na conta, não é quando estão a revelar o prospecto, okay? É quando é colocado na conta já vem líquido. No entanto, quando nós vemos os retornos, obviamente, tanto seguros como fundos PPR, todos eles gostam de mostrar os seus retornos em termos brutos, sem retirada do comissionamento. Então, quando nós estamos a falar de comissões, existem várias comissões que nós podemos encontrar. E dizer aqui, percorrer no fundo todas as comissões que vocês podem encontrar associadas aos PPRs, sejam eles seguros ou sejam eles fundos. Algumas comissões que vocês vão encontrar
num produto e que não vão encontrar noutro. Mas eu quero que façam uma checklist e, portanto, apontem, este momento devia ter alertado logo ali no início que este era um episódio para apontamentos, não é? Para quem já anda cá a ouvir o podcast desde o início, para quem não ouve, recomendo que depois deste episódio inicie aqui a sua verdadeira jornada neste Moneyflix, que é o podcast Money Bar, e que comece então aqui a sua jornada do número 1. No entanto, quem ainda não conhece, fica a conhecer que há muitos episódios que requerem papel e caneta, ou quem sabe um computador, um tablet, o que for, para apontar todas estas comissões para você fazer a tal checklist. Portanto, quando for avaliar um PPR, seja ele qual for, verifique se quais é que são as comissões que são cobradas, porque muitas vezes, obviamente, em termos de marketing, toda a gente vai mostrar o melhor, não é? Ninguém vai mostrar o menos bom. Portanto, vão sempre pôr as comissões que são 0%. 0% de subscrição, 0% disto. E depois aquelas coisas que não são o ponto forte dos determinados produtos, ficam ali um bocadinho mais guardadas. Mas vocês, como são ouvintes do podcast Money Bar, já vão munidos da vossa lista, da vossa super checklist de comissões, de comissionamento, e vão lá ver. Sim senhor, então aqui tem, aqui não tem, aqui é X, aqui é Y. E isto vai ajudar-vos a comparar. Estão prontos? Então vamos a isto. Primeira comissão, não é por esta ordem, mas a ordem que eu organizei aqui. Comissão de subscrição. É uma comissão que, por norma, costumam até encontrar em seguros de PPR. É mais raro encontrar nos fundos de PPR. Os fundos de PPR fazem muito dessa bandeira. Não tem comissão de subscrição. O que é isto? Significa que quando eu vou colocar o meu dinheiro num plano de poupança-reforma, eu, por colocar esse dinheiro, é-me cobrado uma comissão. Eu pessoalmente não gosto de coisas que têm comissões de subscrição. Mas pronto, vou deixar as opiniões para mim, vou ser factual. Portanto, comissão de subscrição. Uma comissão que é cobrada pela subscrição do produto. Outra comissão, que no fundo é a comissão mais importante, que é a comissão de gestão. E aqui quero chamar a vossa atenção. Comissão de gestão. Todos os PPRs têm uma comissão de gestão, mas há aqui modelos diferentes de aplicação desta comissão. Então, nós temos alguns produtos que colocam uma única comissão de gestão, portanto é uma comissão de gestão fixa e única, e é-vos apresentada essa comissão, e há outras entidades, outras sociedades, outras seguradoras que apresentam, além da comissão de gestão fixa, uma comissão variável. Portanto, normalmente o que acontece é que quem tem estas duas componentes põe a comissão de gestão fixa mais baixa e depois vai buscar o remanescente na comissão variável. Há algumas entidades que só têm uma única comissão de gestão fixa. O que é que isto significa? Por exemplo, quando nós temos um período em que o instrumento financeiro, o produto, o PPR está em queda, obviamente quem tem uma comissão fixa vai pagar independentemente do retorno ser alto ou baixo. Quando nós estamos num momento em que o PPR está a render, a ter retornos positivos, que assim se espera, não é? Eu acho que todos nós queremos investir e queremos retornos positivos, e sobretudo falando no longo prazo. Quem tem uma comissão de gestão fixa mais baixa e depois tem a componente variável, significa que vai pagar aqui em duas vezes, e só fazendo as contas para verificar se efetivamente está a ter aqui um pagamento de comissões mais baixo do que noutra condição. Mas é importante alertar para este fator, que é atenção à comissão de gestão, porque quem tem inclusivamente estas duas componentes, às vezes fala da comissão de gestão fixa, porque ela vai ser mais baixa do que quem só tem uma comissão única, mas depois tem componente variável. No entanto, quando temos aqui momentos de baixa de mercado, significa que quem tem uma comissão fixa vai pagar, se essa comissão for mais elevada, vai pagar mais do que quem tem depois a gestão variável, porque a gestão variável normalmente incide só sobre o retorno, não é? O retorno positivo que o PPR tem. Mas esta parte é muito importante. Quando vão avaliar o PPR, vejam a comissão. E perguntem, na dúvida perguntem, comissão de gestão, mas é fixa e tem variável, e qual é que é? Muito importante, porque aqui esta é a comissão que vos é cobrada todos os anos.
Okay? Esta é a comissão de gestão que os gestores ficam para a gestão do fundo. E é importante nós percebermos isto. Como eu tinha dito no início, normalmente quem tem seguros de PPR, esta comissão não é deduzida logo da rentabilidade. No caso dos fundos PPR, ela é deduzida da rentabilidade. Depois temos a comissão de depósito. A comissão de depósito bancário, que pode encontrar nuns ou noutros, porque não está incorporado. Os outros detalham esta comissão, porque depois há entidades que são mais minuciosas na descrição das comissões, há outras que incluem tudo na comissão de gestão. E destina-se, no fundo, aqui a remunerar os serviços do banco, onde ficam depositados, então, os títulos. Depois temos também a comissão de resgate ou do reembolso, ou seja, quando for para resgatar, para retirar o seu dinheiro, vai pagar uma comissão. E nada isto tem a ver com a parte da tributação. Tributação é fisco, amigos. Tributação é a componente fiscal. Isto é o resgate, e é o momento do resgate, é a comissão paga à sociedade gestora, é paga à seguradora pelo reembolso. Portanto, perceber qual é que é a comissão de resgate ou reembolso. Depois temos também a comissão de transferência. E esta comissão de transferência é no caso de haver transferência de PPRs, porque não sei se vocês sabem, mas vocês tendo um PPR, podem transferir para outro PPR sem perder a antiguidade. Esta é uma vantagem deste instrumento. Vocês não estão satisfeitos com o produto, podem facilmente transferir para o outro PPR sem custos, e muita atenção, se não houver garantia de capital. Se o PPR não garantir o capital, vocês podem transferir o dinheiro de um PPR para outro sem custos. Caso tenha garantia de capital, podem ser cobradas comissões de transferência. No entanto, elas estão limitadas a 0,5% sobre o capital a transferir. Portanto, recapitulando, comissão de transferência. Se o PPR não tiver garantia de capital, vocês podem transferir à vontade de um lado para o outro. Se o PPR onde vocês têm o dinheiro tiver garantia de capital, no caso de transferência para o outro PPR, seja ele com garantia de capital também ou não, podem ser-vos cobradas comissões de transferência, no entanto, estão limitadas a 0,5% sobre o capital a transferir. Além destas comissões, e estas são as principais, existem outras comissões que podem ser cobradas, e isto acontece muito, sobretudo no caso dos fundos de PPRs, que às vezes não são mencionadas mesmo na comissão de gestão. Falamos de quê? Falamos de custos de transação que dizem respeito à compra e venda dos títulos. Portanto, nós temos um fundo de PPR que tem ações, tem obrigações, e de repente o gestor resolve realocar, remexer a sua carteira, e os custos de transação são à parte. E depois a comissão de outros fundos, porque nós podemos ter um fundo de PPR que investe noutros fundos de investimento, que investe em ETF, que são Exchange Trade Funds. Na prática são fundos que transacionam em bolsa como ação. Em todo caso, existem aqui podcasts a explicar um bocadinho mais, mas basicamente, se houver comissões de outros fundos, elas muitas vezes não estão refletidas nos custos de gestão e são comissões à parte. Portanto, meus amigos, vocês já viram a lista de comissões que nós temos que verificar. Nem todos têm, ou seja, eu estou-vos a linkar todas as comissões que vocês podem encontrar. Muitas delas, em alguns produtos, vocês vão aparecer como comissão 0%. Mas é importante que façam a vossa checklist, porque muitas vezes um conjunto de comissões que é 0 de um lado, depois quando vão comparar, há mais comissões do outro lado, e é importante comparar o comparável. Outro ponto muito importante, comparem produtos com o mesmo nível de risco. Eu quando vejo comparar capital garantido com fundos de PPR com risco 6, eu até fico maluca. Lamento, pardon my friends, é sério, porque é comparar alhos com bugalhos. É tudo PPRs, mas o risco é completamente diferente. E às vezes, meus amigos, o que eu vejo acontecer por causa de marketing, meus amigos, é o que mais se compara. É alhos com bugalhos. É pepinos com flores. Também não é assim, então devia arranjar algo assim mais diferente, não é? Adiante, é importante que se compare o mesmo nível de risco. Comparar
o comparável. E deixar aqui só 3 notas, sempre, já que estamos a falar de PPRs, mas tem aqui também já episódios a falar sobre isto. Conhecer sempre a entidade gestora, conhecer quem é o gestor, quem é a pessoa e compreender, obviamente, o track record. Isto significa qual é que é o historial desse fundo de PPR. São algumas das coisas que nós também devemos terem atenção, mas aqui focámos então nas comissões, porque a comissão é uma parte importante e eu percebi que havia muitas dúvidas e que havia muita gente que não sabia que havia estas comissões e se estavam incluídas na parte da gestão e como é que era o fixo e como é que era o variável. Portanto, resolvi fazer este episódio que espero que vos tenha sido útil. E pronto, era istinha para vos trazerem mais um magnífico episódio do Podcast Money Bar. Aproveitar então, como sempre, para agradecer o vosso carinho, as vossas mensagens, as vossas fotos, os vossos e-mails. Agradecer aos alunos que continuam aqui a partilhar as suas conquistas. Já sabem que podem continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, Telegram. Não se esqueçam de subscrever a nossa newsletter para não perderem todas as novidades e de subscrever também o podcast onde estiverem a ouvir. E se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money! Here we go!